Fala, meus amigos, minhas amigas ligados aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol. Imprensa gaúcha pegando muito no pé do Luiz Castro, hein? Luiz Castro foi massacrado aí por alguns jornalistas, criticado por outros. Maurício Saraiva, por exemplo, do Grupo Globo, um exemplo, né? Colocando o tropeço de ontem na conta exclusivamente do treinador português. Será que é para tudo isso? Nem o título gaúcho foi capaz de fazer com que os torcedores do Grêmio deixassem de vaiar a equipe após o jogo. A grande verdade é que Luiz Castro não caiu nas graças da imprensa, não caiu nas graças da torcida, mesmo após ser campeão gaúcho dentro do Beira-Rio. Porque a realidade, nível nacional, realmente é outra, né? Enfim, a gente vai falar sobre isso, vai falar também sobre a vitória do coração, né, cara? O Vasco, que venceu o Palmeiras ontem, venceu com muito merecimento e venceu com a cara do Renato Gaúcho, que é um treinador, ele não gosta muito, né? Porque, de certa forma, ele acha que isso é um demérito. Mas cá pra nós, Renato Gaúcho não é nenhum gênio da tática, Renato Gaúcho não é nenhum treinador moderno, Renato Gaúcho é o cara do coração. E ele conseguiu dar vida para um time que estava morto. Quem assistiu ao Vasco jogando contra o Fluminense, nos 2 jogos das semifinais, era um time. Quem assistiu ao Vasco jogando os 4 jogos no Campeonato Brasileiro, a gente viu, era um time. Ontem, completamente diferente. Um time completamente diferente. Não estou dizendo que vai brigar por título, não estou dizendo que agora vai mudar tudo. Daqui a pouco o Renato Gaúcho vai conhecer a sua primeira derrota. Daqui a pouco o Vasco pode até passar por uma fase complicada. Tá? Pela situação do time, do elenco, né, que não é de primeira linha, mas coração talvez não vai faltar para esse time do Vasco da Gama, não. Ontem foi uma excelente demonstração disso. E o mais interessante, o Vasco, ele precisava remontar essa mística de São Januário. Então a questão das obras, tal, isso foi até bom não ter acontecido nesse momento, porque o Vasco ia jogar no estádio Newton Santos. O estádio Newton Santos, ele é um estádio frio, né? A torcida do Botafogo já está mais do que acostumada, desde 2007, né? A gente vai fazer aí quantos anos de Newton Santos? 20 anos de Newton Santos ano que vem. Ele é um estádio que, se não tiver totalmente lotado, pulsando, ele é um estádio muito frio. E o torcedor carioca, à exceção do Botafogo, não comprou muito a ideia do Newton Santos, né? O Flamengo já jogou no Newton, o Fluminense, o Vasco. Ele é um estádio que tem uma acústica ruim e ele só pulsa se houver uma sinergia total, né? Já vi muitos jogos no Newton Santos, do Botafogo principalmente, em que a sinergia era fantástica, né? Em momentos péssimos do Botafogo, 2009, 2017, já vi jogos do Fluminense em 2010, por exemplo, na final contra o Guarani, em que o Fluminense foi campeão brasileiro no Newton Santos. Já vi a estreia do Ronaldinho Gaúcho, Flamengo e Nova Iguaçu, fantástica. Então, assim, depende de vários fatores, né? Eu acho que o Vasco não daria certo no Newton Santos, não. Com essa estreia do Renato Gaúcho e uma vitória que não foi sobre a Chape, não foi sobre o Vitória, não foi até sobre o São Paulo, sobre o Bahia, tal, não foi sobre o Palmeiras. Um rival que o Vasco não vence. Um rival que é muito superior ao Vasco, há muitos anos. O Vasco não vence o Palmeiras em lugar nenhum, nem no Rio, nem em São Paulo, nem em Brasília, nem no Piauí, tal. Então essa vitória foi meio que emblemática. E ela significa muito mais do que uma viradinha de chave e tal. Ela é a retomada dessa mística com São Januário. Ela é a retomada da mística do coração. O time do Vasco, ele não pode se impor na técnica diante de um time como o Flamengo. Até domingo contra o Cruzeiro. Ele é um time que tecnicamente está abaixo do próprio Palmeiras. Mas o Palmeiras ontem se viu acuado, como fosse aqueles filmes, né, em que o vilão muito mais forte, poderoso, cheio de artimanhas, tal, massacra o mocinho, né, o herói, e o herói tira do coração, tal qual o Capitão Planeta. Vocês se lembram, né? A união dos poderes.
Aí vem o Cuiabano daqui, o Thiago de cá, aí os outros que entraram, né? Tirando os que foram muito mal, né? Mas os jogadores que o Renato Gaúcho colocou em campo, os jogadores que agregavam, os jogadores que se entregavam, estão juntando tudo isso pela união de seus poderes. Renato Gaúcho diz: eu sou o capitão coração. Vai, coração! E o Vasco foi no coração. Uma vitória no peito e na raça. Coração esse que falta ao Grêmio. O Luiz Castro é muito tecnicista. O Luiz Castro é muito prolixo. Né? E, tirando o Campeonato Gaúcho, só tem 2 times. O Juventude foi roubado. Ainda tem esse porém, né? Porque especialistas em arbitragem dizem que o gol do Grêmio foi ilegal, no 1-1 que levou aos pênaltis. Mas o Grêmio foi campeão. Tá? E foi um campeão com todos os méritos, 3-0 e depois 1-1. Mas, em nível nacional, o Maurício Saraiva, jornalista do Grupo Globo, ele foi bem, assim, contundente. Eu até concordo em alguns pontos com ele, né? Apesar de discordar quase sempre do Maurício Saraiva. E ele falou que esse Grêmio é um Grêmio que a todo momento convoca o seu torcedor a pisar no chão. É um time que não vai brigar lá embaixo, mas também não é um time que vai conquistar vaga direta na Libertadores. Eu concordo com o Maurício Saraiva, porque as vagas diminuíram. Se antes eram 6, então podia rolar até G9. O Grêmio ficar ali 9º, 8º, dá para sonhar. Agora é só G5. G8 na melhor das hipóteses, né? G7, G6 talvez, né? Ano passado foi uma vaga só. Então não vejo esse Grêmio entre os 6 primeiros, por exemplo. Entre os 5, de jeito nenhum. Mas o Luiz Castro é um bom treinador. Mas não houve ainda a sinergia. Enfim, amanhã a gente volta aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol.